Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E nesta nossa exploração de hoje, a gente vai mergulhar numa verdadeira batalha existencial. É, uma guerra bem silenciosa que está acontecendo agora mesmo. Exatamente. E não é em campos de batalha tradicionais, não. A coisa toda está rolando nos servidores, naqueles data centers ultra refrigerados de cidades como Londres, Paris. Frankfurt, Madrid. Isso. A nossa missão nessa análise profunda de hoje é desvendar o que o mercado financeiro está chamando de o contra-ataque dos bancos europeus. Um título um tanto dramático, né? Mas super preciso. Pois é. A gente vai entender como as maiores instituições financeiras da Europa encontraram uma arma letal, que talvez seja a última tábua de salvação para a sobrevivência delas contra os gigantes lá de Wall Street. É um cenário fascinante e absolutamente real. Para quem acompanha a macroeconomia e o mercado global de perto, a última década foi, sem exagero nenhum, uma década perdida para os bancos europeus. A gente está falando de titãs históricos aí. Sim, instituições centenárias. O BNP Paribas na França, o Santander na Espanha, o Deutsche Bank lá na Alemanha e o UBS na Suíça. Durante os últimos 10 anos, esses bancos viram uma perda massiva de valor de mercado. E uma fuga de talentos brilhantes para o outro lado do Atlântico também, né? Com certeza. Uma queda assustadora de relevância quando a gente coloca eles lado a lado com os colossos americanos, tipo o JP Morgan, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley. Os americanos acabaram dominando a narrativa. Totalmente. E a tese central que a gente vai explorar hoje tira a inteligência artificial generativa daquela caixinha de palavra da moda, sabe? Aquela tendência passageira de tecnologia. Aquela coisa que todo mundo fala, mas ninguém sabe bem como usar. Exato. Aqui a IA é posicionada como uma questão de sobrevivência cirúrgica mesmo. É a ferramenta para fechar um abismo de rentabilidade que ameaça a própria existência desses gigantes europeus. Bom, vamos desempacotar isso então, porque os números brutos são impressionantes. E para nossa audiência, sejam investidores institucionais, executivos, C-level ou só entusiastas do mercado, é fundamental entender a verdadeira dimensão desse buraco antes da gente falar da solução. Perfeito. Quando a gente olha para a raiz do problema, qual que é o tamanho real desse abismo de rentabilidade? Olha, o buraco é bem profundo. Os dados do mercado colocam isso de uma forma muito crua. Os grandes bancos americanos estão operando com o retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, na casa dos 12% a 15% de forma muito consistente. Só para clarificar para quem está ouvindo, o ROE é a métrica definitiva de eficiência de um banco, né? É o quanto ele consegue gerar de lucro para cada centavo de capital que os acionistas colocaram lá. Exatamente isso. Então, enquanto o Wall Street nada de braçada nesses 12% a 15%, os bancos europeus estão suando sangue todo dia para tentar alcançar a marca ali de 8% a 10%. É uma diferença brutal. Brutal. Essa disparidade de 4 a 5 pontos percentuais, quando você aplica isso em balanços de trilhões de euros, significa muito menos dinheiro. Menos dinheiro para reinvestir em tecnologia, menos poder para pagar aqueles bônus milionários. Que é o que atrai os melhores banqueiros do mundo, né? E, claro, dividendos muito menores para os acionistas. Espera aí. Na teoria, se a operação tá cara e a rentabilidade tá baixa, a cartilha tradicional do capitalismo financeiro é bem clara. Corta na carne, faz demissão em massa, fecha a agência, enxuga a máquina até a margem voltar. Seria o caminho lógico em Nova York. Pois é. Por que os europeus simplesmente não fazem isso? É só uma gestão? É aí que a realidade europeia colide de frente com a teoria de Wall Street. Existem 3 grandes barreiras estruturais, 3 vilões dessa rentabilidade europeia que impedem essa cartilha de ser aplicada. Quais são eles? O primeiro é a regulação excessiva, que engessa totalmente a criação de novos produtos de alto risco e alta margem. O segundo são as leis trabalhistas da Europa, que são extremamente rígidas. E o terceiro, que a gente vai aprofundar bastante, são os sistemas legados de tecnologia. Deixa eu focar nesse segundo ponto rapidinho. As leis trabalhistas. Nos Estados Unidos, a gente sabe que se o Goldman Sachs precisa melhorar o balanço para o próximo trimestre, eles podem cortar 5.000 postos de trabalho numa manhã de terça-feira sem muita dor de cabeça. Sem pestanejar. Já na Europa, isso é ficção científica.
Tentar demitir 10 mil funcionários amanhã na França ou na Alemanha deve ser uma missão quase impossível. Quase não, é impossível. Devido à força dos sindicatos locais e às legislações de proteção ao trabalhador, o custo rescisório e o desgaste político seriam astronômicos para qualquer CEO. Então a estratégia simplesmente não pode ser a demissão em massa. Não pode. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra como essa tábua de salvação operacional. A lógica da diretoria muda de precisamos demitir para precisamos produzir o dobro com as mesmíssimas pessoas. Ou seja, a IA entra quase como um exoesqueleto corporativo. Ela não substitui o funcionário que não pode ser demitido, mas ela automatiza todo aquele trabalho braçal repetitivo dele. Perfeito, é uma ótima analogia. O objetivo é fazer com que a equipe que já está lá, aquelas mesmas 10 mil pessoas no back-office e no middle-office, processem o dobro de transações, de reconciliações e de auditorias. E aí tem um outro movimento sutil no meio disso tudo que é o atrito natural, o natural attrition, certo? Exato. O banco simplesmente não repõe as vagas das pessoas que vão se aposentando ou saindo por conta própria. O funcionário sai e a máquina assume aquela carga de trabalho. Assim, a folha de pagamento vai diminuindo gradualmente. Sem aquele trauma midiático e o custo altíssimo de uma demissão em massa. Precisamente. Isso já muda bastante a perspectiva de como a tecnologia está sendo usada de verdade. Muda mesmo. Porque a gente tem a mania de imaginar a inteligência artificial no banco como aquele chatbot na tela do aplicativo de celular que não entende nada do que a gente digita. Ah, o clássico robô de atendimento frustrante. Esse mesmo. Mas o fluxo de dinheiro pesado de investimento não está indo para a interface do cliente. O foco central, a verdadeira revolução silenciosa, está acontecendo lá na codificação e na migração de sistemas antigos. A grande faxina. É a limpeza do que a gente pode chamar de porão digital dos bancos. Para quem está nos acompanhando, imagina um porão escuro de um prédio corporativo bem antigo, completamente lotado de fios emaranhados e empoeirados. É isso que o pessoal de TI chama de espaguete de código. E não é exagero, né? De forma alguma. A gente está falando de sistemas bancários fundamentais, os motores de processamento que lidam com bilhões de euros todo santo dia e que ainda rodam em COBOL. COBOL, uma linguagem de programação criada décadas atrás. Sim, popularizada lá nos anos 80 e 90. O grande problema aí é que a geração de engenheiros de software que escreveu esses sistemas e que entendia de verdade como aquele espaguete funcionava, está se aposentando. Ou infelizmente já faleceu. Mas surge uma dúvida. Na era da nuvem, de tanta tecnologia avançada, por que um gigante trilionário como Deutsche Bank não contrata um exército de programadores novos e simplesmente reescreve tudo isso para uma linguagem moderna de uma vez por todas? Porque reescrever código legado de banco não é como traduzir um texto do inglês para o português. Aquele código antigo contém toda a lógica de negócios do banco construída ao longo de 40 anos. Regras super específicas, né? Muito! Detalhes de como um cálculo de hipoteca super complexo era feito em 92, ou como uma regra de compliance fiscal minuciosa foi implementada em 98. Entendi. E se um ser humano tentar reescrever isso linha por linha? A chance dele perder uma dessas regrinhas e criar um bug catastrófico é gigantesca. Um erro simples de migração pode literalmente travar os caixas eletrônicos de um país inteiro numa tarde de sexta-feira. Um pesadelo de relações públicas e de prejuízo. Um pesadelo total. Tentar fazer isso da forma manual tradicional custaria bilhões de euros e levaria facilmente uns 10 anos. Uma década inteira só para trocar a tubulação do prédio. Exato. E é exatamente nesse gargalo absurdo que a GenAI entra chutando a porta. Porque agora a gente tem uma inteligência artificial generativa capaz de ler a própria linguagem da máquina. Isso. Ela consegue olhar para milhões de linhas de COBOL, entender qual é a lógica de negócio por trás daquele emaranhado todo e reescrever aquilo automaticamente em linguagens supermodernas, prontas para computação em nuvem. É um salto quântico para a eficiência deles. Sem dúvida. Instituições como o próprio Santander e o Deutsche Bank já estão usando ativamente a GenAI para fazer exatamente isso, numa velocidade e precisão que a diretoria consideraria impossível há 3 anos. A IA mapeia todas as dependências, testa as variáveis sozinhas e já cospe o código novo.
E o impacto duplo disso é fascinante de observar. De um lado, o custo astronômico de manutenção de TI cai como uma pedra. E do outro lado, diminui aquele risco operacional assustador de ter uma pane sistêmica no meio do dia. O que, no fundo, acaba destravando a grande amarra desses bancos europeus. Eles finalmente começam a ter uma infraestrutura leve e ágil para competir de igual para igual com as fintechs, que são aquelas empresas que já nasceram na nuvem, limpinhas, sem nenhum espaguete de código para desembaraçar. Exatamente. E quando o banco estabiliza e barateia a infraestrutura base, ele libera capital e energia gerencial para focar no que importa, que é a geração de receita. Essa economia inicial destrava uma outra porta gigantesca. De repente, a forma como o banco trata o dinheiro do cliente lá na ponta muda completamente. E isso leva a gente para a segunda grande frente de batalha dessa estratégia europeia, a gestão de patrimônio, o famoso wealth management. Que está passando por uma revolução própria. Essa mudança é crucial para entender o mercado financeiro do futuro. Tradicionalmente, o serviço de private banking, aquela assessoria financeira super dedicada, com reuniões elegantes em salas de madeira e gestão ativa de portfólio. Era algo extremamente excludente, VIP do VIP. Isso. Um banqueiro privado, de carne e osso, com um salário altíssimo, só pegava o telefone para ligar para um cliente se esse cliente tivesse, no mínimo, uns 5 milhões de euros na conta. O custo de manter esses profissionais altamente qualificados exigia que o sarrafo de entrada fosse estratosférico. E o cliente de varejo, aquele com menos dinheiro, ficava apenas com os produtos de prateleira, que geralmente são os mais caros em taxas e os menos eficientes em rendimento? Exatamente. Mas o que a gente está observando agora, impulsionado por esses algoritmos avançados, é uma hiperpersonalização em escala. É isso. É a democratização do atendimento de elite. Bancos como o BNP Paribas e o gigante UBS, especialmente agora que eles absorveram toda a operação gigantesca do Credit Suisse, estão mudando o foco drasticamente. Como eles estão fazendo isso na prática? Eles estão utilizando a inteligência artificial para analisar, em frações de segundo, as carteiras de clientes com um patrimônio infinitamente menor. Aí ela consegue pegar a conta de um cliente que tem lá apenas 50 mil euros guardados e oferecer o mesmo nível de complexidade analítica que antes era a exclusividade dos clientes multimilionários. Deixa eu ver se eu peguei a mecânica da coisa. Em vez de um gerente humano passar o dia inteiro analisando planilhas complexas para 10 clientes super ricos, a IA varre a base de dados de centenas de milhares de clientes de médio porte simultaneamente. Exatamente isso. A IA entra no portfólio desse cliente de 50 mil euros, cruza com o cenário macroeconômico atual em tempo real e começa a disparar sugestões automáticas e altamente precisas lá pelo aplicativo do celular. Sem intervenção humana. Sem intervenção. Ela alerta que a carteira está muito exposta a juros e já sugere um rebalanceamento com um clique. Ela recomenda ativamente fundos com métricas ESG, que são aqueles fundos que seguem critérios rígidos, ambientais, sociais e de governança. Uma demanda que cresce muito entre os investidores europeus hoje em dia. Cresce demais. Aí até estrutura estratégias complexas de proteção cambial, o chamado hedge, se ela prevê flutuações bruscas nas moedas, tudo de forma automatizada, invisível para o back-office e hipereficiente para o cliente. E a sacada estratégica por trás disso é genial para o negócio. Porque o objetivo final não é apenas ser legal com o cliente médio e dar um brinde. O objetivo comercial é aumentar o que o mercado chama de share of wallet, ou a fatia da carteira. Aumentar a dependência do cliente com a instituição. Isso. Se o banco entrega um serviço de excelência, com uma rentabilidade turbinada pela IA para esse cliente de 50 mil euros, esse mesmo cliente vai pegar os outros 50 mil que estavam na corretora concorrente e trazer para dentro de casa. Eles capturam mais dinheiro e geram mais taxas globais, sem precisar contratar um único exército de novos gerentes de contas. É a democratização da assessoria de ponta usada como uma arma super agressiva para recuperar aquela margem de lucro no varejo que a gente comentou no começo. Para analisar como tudo isso reverbera por aqui, precisamos ajustar um pouco a nossa lente e trazer essa discussão para mais perto de casa. Vamos falar do impacto desse movimento tectônico aqui no Brasil. Especificamente no coração da Faria Lima. Pois é.
O mercado financeiro brasileiro é muito peculiar. Nós temos os nossos próprios bancões locais, que são ultra eficientes, altamente lucrativos em níveis globais. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos o quintal de filiais gigantescas desses bancos europeus. E aqui entra um fenômeno que o mercado costuma chamar de efeito Santander. Para quem estuda o setor bancário global a fundo, não é nenhum segredo que, historicamente, o Santander Brasil sempre foi a grande vaca leiteira do grupo espanhol. Sem dúvida. A operação brasileira frequentemente entrega lucros absurdos que seguram as pontas dos balanços globais em Madrid, e operando com um índice de eficiência que muitas vezes deixa a própria matriz europeia com inveja. E a lógica consequente dessa dinâmica corporativa é muito clara. Se a matriz na Espanha ou outras matrizes europeias gigantes estão fazendo essa aposta de vida ou morte, de investir bilhões de euros no desenvolvimento de ferramentas globais de inteligência artificial, A subsidiária brasileira inevitavelmente vai ser o grande laboratório de testes. e não vão testar uma ferramenta revolucionária de crédito na operação deficitária de um país europeu estagnado. Eles vão rodar o piloto comercial pesado aqui no Brasil, onde a operação já é robusta, a volumetria de dados é gigantesca e o retorno financeiro é muito rápido. O que acaba colocando uma pressão insana nos competidores locais, concorda, para nossa audiência dimensionar a gravidade disso no tabuleiro local. Os bancos brasileiros sempre se orgulharam muito de estarem na vanguarda tecnológica. O nosso Pix e nossos sistemas de liquidação interbancária são anos-luz mais rápidos que os sistemas europeus equivalentes. Somos muito mais digitalizados no varejo. Sim, mas imagina um cenário em que o Santander acopla no Brasil uma tecnologia proprietária de IA, desenvolvida com um orçamento infinito global da matriz, que seja capaz de reduzir pela metade os custos de análise de crédito e zerar a taxa de fraudes em milissegundos. Isso eleva a barra de competição da noite para o dia na Faria Lima. Gigantes como Itaú, Bradesco e BTG Pactual teriam que reagir instantaneamente a esse novo patamar de eficiência algorítmica. Vira uma corrida armamentista de tecnologia pura e simples. Mas o impacto não para nos bancões tradicionais. A gente precisa colocar sob o microscópio o dilema existencial das fintechs agora. Vamos analisar o caso de instituições que revolucionaram o nosso mercado na última década, como o Nubank e o Banco Inter. Qual sempre foi a grande tese de investimento deles? A grande narrativa de vendas que justificava os valuations de dezenas de bilhões de dólares dessas empresas na bolsa. A narrativa era claríssima. Nós somos muito mais ágeis porque não carregamos o peso do passado. Não temos agências físicas de tijolo e cimento para reformar e não temos sistemas arcaicos em COBOL para dar manutenção. A tese toda se baseava numa estrutura de custos incomparavelmente mais baixa que a dos bancos tradicionais. Exatamente. A vantagem competitiva histórica deles sempre foi esse custo operacional baixíssimo. E aí vem o contra-ataque. E aqui entra um conceito fundamental para os ouvintes: o índice de eficiência, que os analistas chamam de cost to income. Que é aquela métrica que mede o quanto o banco gasta para cada real que ele gera de receita líquida, certo? Isso. Se o índice é de 60%, significa que para cada R$ 100 de receita que entram, 60 vão embora só para pagar a operação da máquina. Historicamente, os bancões operavam com índices bem altos, pesados, e as fintechs com índices baixos, super leves. Agora, imagina o impacto de uma inversão polar nisso tudo. A vida toda a gente ouviu no mercado que o bancão tradicional era como se fosse um transatlântico, pesado e lento, super difícil de manobrar. E a fintech era a lancha rápida cortando as ondas, roubando os clientes insatisfeitos com a lentidão e as taxas abusivas. Mas e se esses transatlânticos europeus conseguirem usar a inteligência artificial para esmagar os seus próprios custos operacionais em nível global? É o abalo sísmico do setor. Se eles conseguirem baixar esse índice de eficiência para níveis ali próximos de 35% ou 40%, usando a GenAI no back-office e os algoritmos de wealth management na ponta, o jogo vira completamente. Aquela vantagem histórica e quase exclusiva de custo baixo das fintechs simplesmente evapora. De repente, o transatlântico ganha agilidade extrema e o motor da lancha rápida. Só que mantendo aquele balanço financeiro colossal e a confiança de marca que levou mais de um século para construir. O bancão tradicional volta a ser rápido e barato.
E a tese de investimento dos disruptores precisa ser reavaliada urgentemente se os incumbentes dominarem essa tecnologia primeiro. É um risco enorme para as novatas. Mas olha, tudo isso soa quase perfeito demais no papel, né? Qual que é a pegadinha da história? A transição de transatlântico para lancha rápida não deve ser um mar de rosas. Qual é a pedra no sapato desses bancos europeus nessa corrida toda? O grande obstáculo, a parede de concreto no meio dessa pista de corrida, é o muro regulatório europeu. Mais especificamente, o AI Act da União Europeia. Que é o primeiro marco regulatório bem abrangente sobre inteligência artificial no mundo. Exato. Enquanto os bancos de Wall Street estão surfando num ambiente muito mais permissivo lá nos Estados Unidos, focado na inovação acelerada, os europeus precisam operar sob a regulação mais punitiva e rigorosa do planeta. O que isso significa lá na trincheira do dia a dia do banco? As exigências não são só senão um termo de compromisso de ética, imagino. Tá bem longe disso. O AI Act, combinado com a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados severíssima deles, impõe obrigações técnicas muito complexas. Dá um exemplo prático pra gente. Por exemplo, se um banco usa um algoritmo para decidir qual empresa recebe um empréstimo corporativo milionário, ele precisa provar matematicamente e em auditorias constantes que aquela IA não possui absolutamente nenhum viés oculto ou critério discriminatório. Isso exige uma transparência de caixa branca do algoritmo que é super difícil de atingir tecnicamente. Muito difícil. E, além disso, qualquer decisão de alto impacto tomada por uma máquina precisa ter a garantia comprovada de supervisão humana contínua. Ou seja, o gargalo de execução é brutal. Brutal. Um time de engenheiros brilhantes lá em Frankfurt pode até desenvolver o modelo preditivo mais rápido e eficiente do mundo para o Deutsche Bank. Mas aí o departamento de compliance interno, aterrorizado com a possibilidade de tomar multas que podem chegar a porcentagens imensas do faturamento global da instituição, acaba sentando em cima do projeto e travando o lançamento comercial por 8, 12 meses, exigindo mais e mais testes de transparência. E a gente sabe que no mundo da tecnologia, um atraso de 1 ano é uma eternidade. O concorrente já lançou 2 versões melhores. E é curiosamente nesse gargalo de compliance europeu que o mercado emergente volta a brilhar na estratégia global, não é? A regulação de inteligência artificial aqui no Brasil, por exemplo, ainda está em fases de debates legislativos mais fluidos. Sim, o nosso ambiente ainda permite que inovações financeiras sejam testadas muitas vezes com apoio do Banco Central, no formato de sandbox, de forma muito mais pragmática. De testes viáveis na prática. Para refinar esses modelos complexos e treinar a máquina na vida real, com dados de clientes reais, muito antes de sequer tentar aprovar o sistema lá na burocracia ou de Bruxelas. É um jogo de xadrez global fascinante de acompanhar. E há um horizonte de tempo bem crítico para o mercado saber quem vai dar o checkmate. O consenso dos grandes analistas aponta o ano de 2026 como o grande momento de verificação de realidade dessa batalha toda. Sem dúvida alguma. O ano de 2026 é quando a paciência benevolente dos acionistas vai acabar. Eles vão olhar friamente para os balanços trimestrais, cobrando a fatura de tanto investimento. É quando vai ficar cristalino se toda essa montanha de dinheiro, dezenas de bilhões de euros em chips de processamento avançado, parcerias com as grandes empresas de nuvem e a reestruturação daquele código legado vai finalmente se traduzir em dividendos reais e naquele salto de ROI que a gente falou no início. Ou se tudo isso vai entrar para a história corporativa apenas como mais uma camada bilionária de custos operacionais fixos que, no fim das contas, não salvou os bancos europeus da estagnação frente aos americanos. Em síntese, o que a gente está testemunhando nos bastidores do mercado financeiro hoje é a reinvenção digital forçada dos verdadeiros titãs da velha economia. Eles estão operando no limite da capacidade, lutando com todas as ferramentas de última geração possíveis para evitar a obsolescência. Num cenário global que definitivamente não tem a menor compaixão por quem fica para trás na inovação. É uma reinvenção que deixa uma lição corporativa claríssima. No capitalismo moderno, tamanho não garante sobrevivência. Ou a instituição tem a coragem de implodir e adaptar sua própria estrutura profunda com a melhor tecnologia disponível no mercado, ou o mercado simplesmente declara aquele modelo de negócios como obsoleto, aloca o capital nos concorrentes mais ágeis e eficientes e segue a vida. O dinheiro não tem pena de banco antigo.
Nenhuma. É a adaptação mais darwiniana possível acontecendo nos data centers. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está nos ouvindo refletir ao olhar para os seus próprios negócios, para suas próprias carreiras e investimentos. É o grande takeaway dessa história. A tecnologia, no fim das contas, é absolutamente agnóstica. Ela não tem lealdade a ninguém. Ela tem um poder absurdo de nivelar completamente o campo de batalha entre os conglomerados mais trilionários e tradicionais do planeta e as startups mais agressivas de garagem. A vitória não vai pertencer, por definição, a quem tem a marca de 200 anos, nem necessariamente a quem nasceu anteontem num aplicativo nativo digital. A grande transferência de riqueza corporativa dos próximos anos vai fluir pura e simplesmente para as mãos de quem tiver a maior velocidade e coragem de implementação real. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.